Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui num formato diferente para trabalhar com vocês a nossa disciplina de filosofia. E, como eu tô dizendo, né, um formato diferente, porque hoje a gente está se falando aqui através da nossa videoaula, ok? Bom, na última aula eu combinei com vocês que hoje nós faríamos a nossa correção das páginas 425 e da página 426. Apenas isso, porque a gente fecharia, né, o livro 3. Então, hoje, só a correção dessas duas páginas, 425, que são as atividades do último capítulo, e na 426, que é aquele infográfico que vocês devem completar com as palavras, né, que estão faltando. Ok, sexto ano? Então vamos lá? Peguem lá seus livros e caneta, lápis, o que vocês precisam para anotar a correção e verificar se fizeram direitinho os exercícios solicitados. Tô aguardando, pega lá. Pegaram? Que bom! Então vamos lá, gente. Na página 425, nós temos 3 exercícios. Número 1, número 2 e número 3. E o número 3 ele é dividido em duas partes, letra A e letra B. Vamos lá. Primeiro, número 1. Lá diz assim: observe a imagem a seguir. Vocês vão verificar que tem uma imagem aí ao lado que tem as várias formas de governo, tá? E aí embaixo diz assim: com base nos acontecimentos que você adquiriu até o momento, responda. Os desenhos ao lado representam, respectivamente, quais tipos de governo? Explique a sua resposta. Então, a gente tem aí número 1, número 2, número 3 e número 4. O número 1, ele tem tudo a ver com a forma de governo aqui do nosso país, aqui do Brasil. Esse desenho, essa imagem, representa que forma de governo? Acertou. Quem falou? Democracia. A gente está vendo aí que tem uma caixa, né, sendo depositados os votos, ok? Ao lado, a gente tem o número 2, uma pessoa que parece ser um militar, que está até com uma arma atravessada no corpo, e outras pessoas olhando para ele, batendo continência. Essa imagem aí representa qual forma de governo que vocês aprenderam? Muito bem, quem falou ditadura acertou. Essa daí é a ditadura, que aparece a imagem do militar, a número 2. A número 3 é uma pessoa segurando um saco, que provavelmente é de dinheiro, pelo símbolo que tem aí. Quando a gente fala disso, a gente está se referindo que no poder tem alguém, que tem dinheiro, que é da elite da sociedade. Então, o número 3 se refere a qual forma de governo? Acertou quem falou aristocracia. Isso mesmo. E por último, a imagem 4 é a mais fácil de todas, porque o representante está com uma coroa e também com um cedro de rei na mão. Então ele representa o rei. Nesse caso, quando a gente tem um rei como chefe de governo ali, ele seria o quê, hein, gente? Essa forma de governo seria o quê? Monarquia. Muito bem. Seria a monarquia. Perfeito. Agora, a gente vai para o número 2, ok? Vamos fazer a correção do nosso número 2. Aí no número 2, pede para vocês fazerem uma relação entre as palavras democracia e cidadania. Tem tudo a ver com o trabalho que vocês apresentaram, aquele trabalho interdisciplinar que vocês precisaram gravar um vídeo falando sobre a democracia e a cidadania dentro do hip hop. Isso aí. Então, qual é a relação que a democracia tem com a cidadania? Muito fácil. Vamos lá. A democracia é aquele sistema de governo em que a pessoa pode
debater sobre um assunto, pode dar a sua opinião e é sempre a maioria que ganha, né? Na hora que vai se decidir sobre algum tema ou algum assunto. E a cidadania é o quê? É aquilo que garante os direitos e deveres dos cidadãos. Então, não tem como a democracia existir sem que haja cidadania e vice-versa. Por quê? Porque se a gente vive num país democrático, automaticamente nele é empregada a cidadania, que é aquilo que garante os direitos do cidadão e também exige os deveres que aquele cidadão deve exercer. Ok? Então essa foi a número 2. Vamos para a última. A número 3, ok? A questão 3, ela é dividida entre letra A e letra B. Aí pede para que seja feito em duplas, mas aí eu falei com vocês, gente, em dupla não tem como, porque vocês estão sozinhos em casa, mas não tem problema, vocês poderiam fazer também sozinhos, com a ajuda da família, quem sabe. E aí fala assim, seus pais estão levando você para a escola de carro. Em um dos semáforos, seus pais param, pois o sinal está vermelho. Surge uma criança perto do vidro do motorista, oferecendo bombons para serem comprados. Ela não parece ter mais de 8 anos. É bem mais nova do que você, que já deve ter, né, mais de 11 anos. Isso acontece mais ou menos por volta das 7 horas da manhã. E aí, vamos responder a letra A e a letra B? Mas antes, vamos pensar um pouquinho. Criança nesse horário? Se nós não estivéssemos em pandemia, essa criança deveria estar indo para onde, hein? Para a escola. Ou então, se ela estivesse em casa, ela deveria estar se preparando para estudar no turno da tarde. Essa criança jamais poderia estar se dedicando a esse trabalho de venda de bombons no sinal. A gente sabe que o trabalho infantil ele é crime, não é isso, gente? E aí na letra A vem a primeira pergunta. Tendo em vista o conceito de cidadania, podemos identificar algum problema na situação acima? Explique seu ponto de vista. É pessoal, mas a gente acabou de dizer. Existe um problema nesse texto que a gente leu? Que no caso eu li aí para vocês? Existe, né? Que seria o quê? O trabalho infantil, que é crime. A gente sabe que isso aí não está correto. E de acordo com a cidadania, as crianças têm direitos. Direito à escola, direito à alimentação, direito à habitação, direito a ter bons tratos. Então, essa situação que a gente acabou de ler apresenta um problema. E aí, na letra A, vocês vão descrever que problema é esse que nós acabamos de falar aqui. Na letra B, diz assim: você daria alguma solução para o problema citado no texto? Qual? E aí, o que você faria se você estivesse lá no lugar desse aluno que está indo para a escola com o pai e uma criança aparecesse vendendo bombons no sinal? No primeiro momento, a gente pensa logo assim: ah, eu vou ajudar, eu vou comprar esse bombom, porque aquele dinheiro ali que a criança vai estar recebendo é para ajudar a família dele. Só que fazendo isso, gente, nós estamos colaborando para esse processo de incentivo ao trabalho infantil. E a gente sabe que é crime, não pode. Então, o que você faria? Essa daí você vai ter que pensar e responder sozinho mesmo. É uma resposta pessoal. Isso aí, cada um tem a sua opinião. Alguns ajudariam comprando, outros não, mas ajudariam de uma outra forma. Porque o fato de você não comprar não quer dizer que você não está ajudando. De repente, você está pensando assim: eu não vou comprar, porque se todo mundo parar de comprar, essa criança vai parar de trabalhar no sinal. Talvez ela vai deixar de ser explorada pela família dela. Então, gente, agora é a hora de vocês responderem com as palavras de vocês. Combinado? Virando aí para a próxima página, que é na 426, eu estou acompanhando aqui com vocês. A gente tem um infográfico.
Esse infográfico, ele fala sobre democracia e cidadania. A democracia vem logo no início, e aí diz assim: a democracia defende, aí tem um quadradinho em branco, ela defende valores como igualdade, liberdade e participação. Lembra da democracia ateniense, que ela visava esses 3 pontos que eu mostrei para vocês numa pirâmide? Isso aí. Então a palavra que está faltando aí é valores. Democracia defende valores. No meio não tem nada para completar, mas vamos ler para todo mundo exercitar aí o pensamento sobre o que a gente já aprendeu. Democracia. Nela, o representante do povo exerce o poder e tem a função de cuidar do bem público, o bem de todos, não é visar só o seu bem, e sim o bem de todos. Depois fala assim, do ladinho, democracia, nela o representante do povo é escolhido por meio do voto, ok? Agora a gente vai para cidadania. De democracia, só tem o balãozinho que é para completar com a palavra valores, mais nada. Cidadania. Cidadania tem 2 balõezinhos aí para a gente completar. O primeiro, cidadania. As atitudes devem ser conscientes. Isso mesmo. Então, o primeiro balãozinho aí, que está bem no meio da página, é a palavra consciente, ok? E cotidianas. Então, ficou a frase desse jeito, ó. Cidadania. As atitudes devem ser conscientes e cotidianas, ok? Do lado, tem outro balão para completar. Cidadania atribui ao cidadão seus deveres. É a palavrinha que está faltando. E quais são os deveres que aparecem aí? Pagar impostos, respeitar a democracia, fiscalizar o governo, votar nas eleições. Isso tudo são deveres de um cidadão. Ok, galera? Então, a nossa correção foi essa, tá? Se surgir alguma dúvida, podem me chamar lá no grupo da turma que eu ficarei à disposição. E o gabarito vai lá pro Tule também, para quem não conseguiu acompanhar todinho aqui através da videoaula. Mas você também tem uma opção. Volta a aula aí que você consegue assistir tudo de novo. Tá bom, gente? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela colaboração de vocês, por estarmos hoje nos falando através de uma videoaula, ok? Beijo grande, queridos alunos. Fiquem com Deus. Até mais.